Oi, todo mundo que acompanha o canal do CDT, que é o Centro de Doenças Tromboembólicas aqui da Unicamp. Meu nome é Alu, meus pronomes são ele e dele. Eu sou uma pessoa não binária e eu sou uma das pessoas coordenadoras do Núcleo da Consciência Trans aqui da Unicamp, o NCT. E eu tô aqui hoje com a Mariana Fanini Leite para conversar, para entrevistar ela sobre uma produção científica que é muito relevante para a gente, para a população trans, aproveitando que a gente está aqui, né, em junho, que é o mês do orgulho LGBTQIAP+. Então, Mariana, você quer contar um pouco mais do seu trabalho? Quando você desenvolveu? Contar um pouquinho mais sobre você? Meu nome é Mariana, meus pronomes são ela, dela. Eu sou uma mulher cis. E a minha história começou lá para trás, né? Fiz medicina, me formei em 2020, depois fiz clínica médica aqui na Unicamp. E atualmente eu sou residente de hematologia e hemoterapia aqui no Hemocentro da Unicamp. Uhum. Essa produção científica, ela foi quando eu era residente da clínica, então ela foi lançada aí no comecinho de 2024, em janeiro de 2024, e ela foi parte do meu trabalho de conclusão de curso, né, da época da clínica. Chique. Então, você termina em 2020 a faculdade, e aí você tá fazendo a residência agora. Isso, eu fiz 2 anos de clínica, que ela é pré-requisito para hematologia, então a gente sempre tem que fazer. E agora, daí eu parei 1 ano, foi meu ano sabático, e aí agora eu voltei com tudo na hemato. Entendi, legal. Primeiro, eu queria começar sabendo qual a sua relação com o tema, por quê? De onde surgiu a ideia? Porque, assim, convenhamos que não existem muitas produções relacionadas a pessoas trans, né? Sabemos disso. Então, de onde veio essa ideia? De onde veio essa sua inspiração? Infelizmente, não tem muitas produções, né? Mas é um tema mega importante, né? Não dispensa explicações, eu acho aqui. Então, assim, lá no comecinho da minha faculdade, eu tive uma palestra com o transgrupo Marcela Prado, que é lá de Curitiba. Que legal. E eles introduziram temas fundamentais, assim, que eu acho para qualquer profissional de saúde se relacionar com pessoas transgênero. Porque muita gente, infelizmente, não sabe, né? E esse grupo tá aí no nosso dia a dia. Então, assim, vamos acordar e aprender. Foi mais ou menos isso. Tá. Aí, no final da minha faculdade, aconteceu um evento. Eu estava lá no Hospital Escola, onde eu estagiava, e chegou uma pessoa que tinha um tromboembolismo pulmonar nos 2 pulmões. E a gente começou a investigar o que levava aquela pessoa até aquilo, porque ela não tinha nenhum fator de risco, assim, aparente. E, na verdade, essa pessoa tomava anticoncepcional escondido e várias pílulas ao dia, 5, 6 por dia. E aí, acabou tendo o tromboembolismo, né? Mais tarde, então já era um tema que me interessava, né? E aí, trabalhando, eu fui percebendo o quanto ele era relevante, na verdade, no nosso dia a dia, né? Até que aqui, quando eu cheguei na clínica, eu tive uma aula com o Dr. Eric de Paula, que é meu orientador, né, da cartilha, justamente sobre esse tema. Que incrível. E aí eu falei, gente, tem tudo a ver, vamos pesquisar mais. Mandei e-mail para ele na época, ele se animou também, se empolgou. E aí, conversando, discutindo, a gente queria que fosse uma coisa também que fosse prática, porque acho que às vezes a gente pesquisa e vai ter um benefício para a população, mas é um benefício indireto, ou ele vai demorar a chegar. E a gente quis fazer uma coisa que fosse muito imediata o resultado. Então, por isso a gente teve a ideia da cartilha. Incrível. Só uma coisa, o que é um tromboembolismo? Vamos lá! Então, assim, eu gosto sempre de explicar para os meus pacientes o seguinte: quando a gente cai, se corta, rala alguma coisa, sangra, depois faz a casquinha, né? Aquela casquinha é um coágulo.
Então, assim como a gente coagula aqui fora, a gente faz coágulos lá dentro do nosso corpo. Só que a grande diferença é que esses coágulos muitas vezes não tem nenhum tipo de problema a gente fazer eles lá dentro do corpo, ou algo, nenhuma sequela pra gente. O corpo lida com eles. Ele lida com eles e fica tudo bem. Quando a gente tem tromboembolismo, uma trombose, nada mais é do que um coágulo que vai ter algum tipo de problema, vai ter algum tipo de sintoma. Então, o tromboembolismo, ele é um trombo que viajou, então ele foi formado na sua perna, alguma coisa assim, ele viajou e se alojou lá no pulmão. E aí ele começa a dar problemas respiratórios, falta de ar, começa a dar uma série de problemas. Eu perguntei porque eu acho que duas coisas, na verdade. Uma delas é que acontece muito, né? É muito comum de pessoas trans que se automedicam e vão. Tem algumas que até fazem algum acompanhamento independente, assim, mas é muito comum por evitar contato com médicos, né? Porque, enfim. Nem todos os médicos são muito amigáveis, nem todos os médicos têm essa preocupação, e então são várias questões de violência estrutural, desde respeito ao pronome, ao nome, até você entender que, por exemplo, uma mulher trans precisa de cuidados diferenciados de uma mulher cis. E a outra coisa que é que você falou do tromboembolismo, eu tive uma trombose. E quando eu tive, enfim, não era relacionado nada ao hormônio, né? Mas alguns anos depois eu tive dengue. E eu tomo anticoagulante. E eu passei aqui no Secom, e é o meu fator de anticoagulação. Basicamente, meu sangue estava muito fino, por causa da dengue, mais o anticoagulante. Nossa. E por sorte, o médico que me atendeu, quando ele recebeu o exame, ele foi atrás, ele falou, eu pesquisei aqui rapidinho. E eu descobri que a testosterona também ajuda na anticoagulação. Então, o seu fator de anticoagulação está enorme por causa disso. Então, acho que são várias coisinhas que demonstram muito isso, assim, que é um lugar que ninguém sabe muito bem. Exato. A gente, tanto eu quanto o meu professor orientador, né, a doutora Érica, a gente percebeu muito isso. Primeiro, pouquíssimas pesquisas. E o que tem, muitas vezes, um grupo muito pequeno de participantes, coisas assim. Então, é difícil você ter referência para, enfim, ter um respaldo ali científico para escrever uma cartilha, para formalizar isso. Muito desafiador. E segundo, quando a gente começa a ver o desafio da pessoa trans para chegar até um serviço de saúde, né? Então, desde lá, a recepção as pessoas não saberem usar um nome social, respeitar um pronome, até a via final, que é a consulta mesmo com um enfermeiro, um médico, enfim. Então, assim, são muitas barreiras e justamente as pessoas começam a ter um comportamento evitativo. Tipo, para que eu vou nesse lugar se eu tô indo lá que eu quero ser cuidada, acolhida, mas eu vou lá e sofro preconceito, sou mal vista, então não vou, né? E aí também a gente fez a cartilha, a gente pensou assim, vamos fazer para a população. Só que a gente percebeu que faria mais sentido fazer para pessoas que trabalham com saúde, justamente para elas também saberem como acolher, né? Saberem como abordar. Então, tanto que o tema principal, claro, é a trombose, é o risco trombótico, que é a nossa área, mas a gente também traz conceitos mais básicos, a gente traz a questão de violência, de assédio, a gente traz outras temáticas porque elas são fundamentais, não tem como. Não dá pra você tratar do tromboembolismo antes da pessoa chegar lá, né? Sim, é uma pessoa, né? A gente tem que olhar o todo, né? Não só a trombose. Eu queria entender, você mesma falou, né, que a cartilha é voltada para profissionais da saúde. Mas por que é importante que a população trans também esteja minimamente inteirada, assim, sobre esses riscos, sobre, enfim, todos os fatores relacionados? Claro, eu acho que, assim, é uma questão fundamental a gente perceber que, justamente, a automedicação tem riscos e tem riscos sérios, né?
Porque uma trombose, ela vai refletir em você ter que tomar um remédio anticoagulante, né? Um remédio que vai afinar o seu sangue. E esse remédio vai te provocar consequências para a vida inteira, né? Pelo sangue fino. Então, eu acho assim, é importante a gente reforçar que sozinho o hormônio pode até aumentar o risco, mas numa dose certa não vai ter problema, né? Eu não se eu decido começar uma hormonioterapia, o que eu preciso fazer? Eu preciso correr no médico para investigar se tem algum fator de risco para trombose? Não. A gente precisa ficar atento a duas coisas. Se a gente tem história familiar de trombose, ou se a gente mesmo já teve uma trombose. Se esses dois fatos tiverem acontecido, quem sabe antes de eu começar a tomar hormônio, seja bom eu investigar ali se tá tudo bem mesmo. Sim. E entender que tanto o estrogênio quanto a testosterona podem ter riscos. Então, assim, saber a dose certa do remédio, não tomar a mais, não acreditar que o fato de eu estar tomando muitas pílulas a mais vai fazer com que o meu processo seja mais rápido ou algo do tipo. Infelizmente, o processo que a gente tem que respirar fundo, ter paciência e esperar, né? Entendo. Não dá para acelerar, não dá para escolher. Não dá. Infelizmente, a gente queria, né? Nossa. Mas não tem como. E querer acelerar pode trazer consequências, acho que ter isso em mente. E aí, existem algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar riscos. Então, se você é uma pessoa que vai começar hormônio e fuma, opa, quem sabe seja melhor eu parar de fumar. Quem sabe seja melhor eu fazer atividade física. Escolher os riscos, né? Exatamente, tentar minimizar outros riscos. E o mesmo vale, assim, vale muito para a testosterona, por exemplo, que a testosterona, a gente ainda não tem uma visão absoluta de que maneira ela pode piorar o risco de trombo, né? A gente sabe que ela aumenta as células vermelhas do sangue. Quando ela faz isso, em algumas doenças, pode acontecer de isso provocar trombose. Para pessoas que repõem hormônio, então elas têm alguma condição que faz com que elas tenham que tomar hormônio e elas ficarem com a testosterona em nível fisiológico, isso não aumenta risco. Que é só uma reposição. Isso. Para pessoas trans, a gente ainda não tem certeza. Parece que não. Parece que é como se fosse uma reposição mesmo, né? Mas aí tomar alguns cuidados. Então, se eu tenho algum problema no pulmão, tipo doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Isso pode me levar, ou até apneia do sono, né? Isso pode me levar a aumentar o número de células vermelhas no sangue. Então, quem sabe tratar essas condições antes de começar a tomar testosterona. O cigarro também aqui aparece, né? Enfim, basicamente são alguns cuidados, algumas atenções. E claro que o aconselhamento dessas questões podem ser feitas via um serviço de saúde, né? Eu acho interessante isso dos riscos de você escolher equilibrar, assim, porque querendo ou não, a hormonização ela é um processo, não sei se violento é a palavra certa, mas ela é um processo intenso, né? Claro. E inclusive eu conheço pessoas que depois que começaram a se hormonizar, pararam de beber e fumar completamente, assim, porque eles falam, não, eu já estou expondo meu corpo a vários outros riscos, esse eu parei. Então eu acho que isso é uma questão que a gente tem que estar bem ciente, né, que tem riscos. Exato, não é um processo inocente, né? Mas claro que tem muita segurança também, ao mesmo tempo, e a gente tem como fazer e ficar tudo bem, né? Isso. Mas realmente, eu acho que é um processo que ele vai mexer com muita coisa. Então, se você conseguir diminuir estímulos ali de fora, quem sabe seja bom, né? Sim, não, importante. Assim, eu acho que é muito custoso você falar para uma pessoa que ela não vai mais poder fazer hormonioterapia. Então, diante de uma trombose, inclusive, aí muito mais relacionado ao estrogênio do que a testosterona, né? Sim. Mas vamos dizer, é uma pessoa que toma estrogênio, tem uma trombose.
Aí a gente individualiza, né? A gente conversa com cada um. Mas é muito difícil, eu acho, você falar assim pra pessoa, ó, vai ter que parar, não vai tomar nunca mais. É bem delicado. Então, assim, o que a gente vê é que é possível anticoagular e tomar hormônio junto, com alguma segurança. Assim, então, é um processo muito individual, não existe um consenso em estudos científicos, não é super bem estabelecido, mas a gente tem casos disso e casos de sucesso, né? Então, acho que, assim, o mais importante sempre vai ser acolher a pessoa, ouvir a pessoa e entender que o que ela precisa antes de sair, ser muito rígido em parar ou não. Né? Sim, porque é um fator social no fim das contas, né? Você tá falando pra pessoa que toda a sociabilidade dela, a partir dali, vai ter que mudar pela segunda, terceira vez. Exato, então, é uma coisa muito dolorida, eu acho, imagino. Sim, não, com certeza. Né? Então, existem outros caminhos. O estrogênio, ele vai mexer com mecanismos mais diretos da coagulação, tá? Então, ele vai mexer lá com umas proteínas que fazem parte da coagulação. Então, ela sozinha tem esse poder de fazer trombo. A gente vê pessoas que tomam hormônios com o objetivo de não engravidar. Sim. Essas pessoas, às vezes, isoladamente, elas fazem um trombo, né? E elas não têm nenhum outro fator de risco envolvido, então ainda existe. O que acontece é que hoje em dia as formulações são com doses muito mais baixas, então, consequentemente, são muito mais seguras. Interessante. Mas é importante saber que mulheres cis que utilizam com a função de não gestar, né? O risco aumenta para 3 a 9 casos a cada 100 mil mulheres. Enquanto uma mulher que não usa tem o risco de 1 a 5 casos. É um belo então aumenta. Isso, então, devido a alterações ali mesmo na parte da coagulação, que a gente chama de cascata de coagulação. Já o uso da testosterona vai ser aquele mecanismo que eu tinha começado a falar. Vai aumentar as células vermelhas, as hemácias. E quando a gente aumenta a hemácia, a gente deixa o sangue mais viscoso, mais grosso. Quando o sangue fica mais grosso, a gente vai ter um risco maior de trombose. Novamente, eu reforço que se a gente tiver com os níveis de testosterona considerados fisiológicos, isso não parece acontecer. Mas a gente também não tem absolutamente, assim, certeza. Não é totalmente certo, mas parece que é seguro. Bom, pra gente começar a encerrar, eu acho que existem alguns fatores de risco pré e pós-cirurgia, com o uso de hormônios, em relação à trombose. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa parte? Claro. Então, assim, o que acontece? Quando a gente faz uma cirurgia, a gente vai ficar mais imobilizado. Então, a gente fica numa cama, no hospital, a gente não vai se mexer tanto. A própria cirurgia vai ter muita inflamação no corpo. Então, tudo isso pode levar a gente a ter maior risco de trombose. Nesses casos, a gente tem que observar qual é a cirurgia, qual que é o tempo previsto de cirurgia e de ficar depois acamado, né? Tem que analisar tudo isso para conseguir definir se é seguro ou não continuar com o hormônio. Veja, não é parar para sempre, é parar por um pequeno momento. E mesmo neste momento, isso pode ser negociável. Porque acho que, assim, o fundamental é preservar a nossa saúde mental. Então, que se, de repente, descontinuar o hormônio por 4 semanas vai trazer uma consequência muito séria para a pessoa, a gente pode conversar, né? Tentar outras vias, assim. Exato. Então, o que a gente faz? A gente costuma ver os scores de risco antes da cirurgia acontecer. Então, a gente vai analisar o tipo de cirurgia, se a pessoa tem algum outro fator de risco, se a pessoa tem câncer, por exemplo, coisas assim. Aí, a partir disso, dessas pontuações de score, a gente vai conseguir definir se é seguro ou não continuar com o hormônio. Entendi. E aí, esse período pode ser desde 0, dá para continuar e seguir a vida, até parar 4 semanas antes da cirurgia e voltar só 6 semanas depois da cirurgia. Entendi.
E aí, uma curiosidade que eu fiquei, se for uma cirurgia de emergência, por exemplo? Tudo bem. Isso nunca, nenhuma cirurgia de emergência vai ser contraindicada por a gente usar hormônio. Entendi. A gente tem, os médicos têm recurso, têm o que fazer para tentar evitar uma trombose, né? É só que é mais uma forma de incorporar a segurança, Sim, né? sim. Mas frente a uma urgência, emergência, a gente nunca vai deixar de fazer as coisas porque a pessoa usa algum hormônio. Mariana, você quer dar uma mensagem final? Quer se despedir? Fica à vontade. Bom, quero te agradecer. Foi muito bom estar aqui com você, conversar um pouquinho. Queria agradecer também ao CDT e todo mundo que assistiu a gente. E, enfim, acho que é isso, a mensagem de o profissional de saúde ficar muito atento, né, a questão de acolher e se informar sobre essa população, muito importante. Eu acho que conhecimento abre portas aí, quebra preconceitos, né? Sim. E para aquela pessoa que usa hormônio, por algum motivo, sempre se cuidar, ter atenção e procurar bons profissionais de saúde quando possível, né? Fazer isso sempre com orientação de alguém. Lembrando que bons profissionais, além de saberem cuidar do seu corpo, vão saber cuidar de você também, né? Exato, vamos ver o seu todo. Vamos ver o seu todo, vamos te ver como uma pessoa inteira. Exato. E, bom, gente, eu acho que é isso. De novo, muito obrigado. Sigam o CDT no Instagram, é CDT_Unicamp. Sigam o NCT também, NCT_Unicamp. E muito obrigado por assistir a gente aqui.